Feudo era o nome dado a uma grande propriedade de terra, sob domínio de um membro da nobreza durante a Idade Média na Europa. O proprietário de um feudo chamado senhor feudal adquiria a terra por herança familiar ou por doação de outro senhor feudal. O que doava uma parte da sua propriedade para outro nobre era chamado suzerano. Aquele que recebia a doação de terra era chamado vassalo. Em troca da doação, o vassalo deveria firmar um pacto de lealdade militar, devendo servir ao suzerano em casos de guerras ou conflitos com outros nobres. Para os nobres, possuir um feudo era uma das condições necessárias para fortalecer seu poder. Para os camponeses e pobres, habitar um feudo significava ter garantias contra as inúmeras e frequentes ameaças, como saques, guerras e crises de alimentos. Um feudo estava estruturado em torno de um castelo, quase sempre murado como forma de proteção contra os inimigos. O castelo, centro do poder econômico e político na Idade Média, era também uma referência para os camponeses que se organizavam ao seu redor. Imponentes e bem estruturados, muitos desses castelos ainda existem hoje em dia e se tornaram atrações turísticas na Europa. Fora do castelo, mas dentro do feudo, ficava a aldeia dos camponeses que viviam na propriedade e tinham fortes vínculos com o senhor feudal. Em outras palavras, eles tinham diversas obrigações e eram, com frequência, pressionados pelas armas a cumpri-las. No caso de uma invasão ou confronto militar, o castelo se tornava o refúgio de todos, servos e camponeses, assim como dos rebanhos. A vida cotidiana era profundamente marcada pelo tempo da natureza e pelo tempo religioso. A natureza ordenava a organização da agricultura e da pecuária, épocas para o plantio, para a colheita, para estocar alimentos, para cortar a lenha e realizar a manutenção das habitações. Essas imagens ilustram o livro escrito no século XV, intitulado As Mui Ricas Horas do Duque de Berry. Cada uma delas representa um mês do ano. Observe que as atividades agrícolas se transformam na medida em que os meses passam. Tanto no castelo quanto na aldeia havia a presença fundamental de um religioso que cumpria o papel de orientar espiritualmente a todos. No entanto, a rígida hierarquia social que separava camponeses e senhores também dividia os representantes da Igreja Católica. Havia sacerdotes para os cultos realizados no castelo, muitas vezes alguém com relações de parentesco com o senhor feudal, e os padres para cuidar das almas camponesas. A atividade militar e as tradições guerreiras eram fundamentais na sociedade feudal. O título de nobreza e as relações de suzerania e vassalagem eram um acordo de fidelidade no caso de confronto com outros senhores feudais. Por isso, um nobre deveria conhecer técnicas de combate e possuir armas de ferro, cavalos e fazer um treinamento constante para enfrentar os inimigos. Tudo isso era realizado ao redor do castelo feudal. A propriedade era dividida em 3 grandes áreas. As terras onde a produção agrícola era propriedade do senhor, o chamado manso senhorial, as terras onde os servos garantiam sua sobrevivência, o manso servil, e as terras comunais das florestas e campos. Por obrigação, os servos trabalhavam no manso senhorial em troca de proteção e do direito de habitarem as terras do feudo. Não havia salários, nem outra modalidade de pagamento em espécie pelo trabalho servil. Trabalhar era, para os servos, uma obrigação religiosa segundo ensinava a Igreja Católica. Tanto no manso senhorial quanto no manso servil, quem trabalhava com a produção agrícola eram os servos. A vida de uma família de camponeses na Idade Média era bastante difícil e as possibilidades de mudança ou melhoria eram bem reduzidas. Com poucos recursos tecnológicos e enfrentando o controle diário dos senhores feudais, os servos trabalhavam na terra para garantir a opulência e a riqueza do proprietário do feudo. Mas precisavam também alimentar suas famílias, garantir a manutenção da casa, que em geral eram construções precárias e frias que se deterioravam com o tempo. Não havia escolas, hospitais, delegacias, nem qualquer tipo de assistência material à vida. Mal alimentados, expostos ao frio do inverno, trabalhando todos os dias, os servos mantinham, em geral, relações tensas com os senhores feudais. Para nós, no século XXI, é difícil imaginar por que aceitavam essas condições tão desumanas. Por que não se rebelavam? Por que não procuravam melhores condições de trabalho? Por que não fugiam?
De fato, ao longo da formação do feudalismo, foram constantes as rebeliões e fugas de servos e camponeses contra as condições de trabalho nos feudos e a constante miséria a que estavam submetidos. Eles atacavam os senhores feudais e seus representantes, ateavam fogo às plantações ou simplesmente abandonavam as terras à procura de outro feudo ou de novas áreas ainda não exploradas. Muitos adquiriam uma vida de andarilhos, escondendo-se nas florestas e armando emboscadas contra as comitivas que atravessavam as estradas. A história de Robin Hood, um lendário nobre inglês que vivia na floresta de Sherwood, traz elementos importantes sobre o sentimento de injustiça dos servos contra certas práticas senhoriais. A exagerada cobrança de impostos, a violência excessiva e a intolerância com as solicitações dos aldeões de um feudo poderiam provocar diversos tipos de revoltas. O filme Robin Hood, de Ridley Scott, conta a história ficcional do surgimento da lenda. Nesse trecho, Robin Hood é tratado pelos camponeses como Sir Robert, o proprietário do feudo que retornou depois de 10 anos na guerra. No entanto, Robin parece diferir dos outros nobres pela preocupação que demonstra ao falar com os camponeses que o procuram. Apesar das rebeliões e revoltas camponesas, a condição de trabalho servil marcou a organização da sociedade europeia durante séculos. Segundo um historiador da Idade Média, Jacques Le Goff, a sociedade medieval se baseava em relações de dependência e pertencimento. A sobrevivência dependia de elos sociais duradouros. Estar em comunidade era estar protegido, participar de um todo reconhecido. Por isso, a condição do servo era não só aceitável, como desejável para um homem pobre na Europa medieval. Se ele não tivesse a proteção de um feudo, não estaria vinculado à terra, nem teria garantias para os seus descendentes. Aliás, um documento escrito no século VIII nos dá uma ideia das necessidades materiais de um servo. Neste documento, uma espécie de declaração jurídica, um homem jura fidelidade ao trabalho e à terra de um senhor feudal, solicitando a ele o mundo murdus, nome dado à proteção do senhor. Ao magnífico senhor, eu, sendo bem sabido por todos, com pouco tenho para me alimentar e vestir, apelei por esta razão para a vossa piedade, tendo vós decidido permitir-me que eu me entregue e encomende ao vosso mundo burdus. O que fiz nas seguintes condições: deveis ajudar-me a sustentar-me tanto em viveres como em vestuário, enquanto vos puder servir e merecer. E eu, enquanto for vivo, deverei prestar-vos serviço e obediência como um homem livre, sem que me seja permitido em toda a minha vida subtrair-me ao vosso poder e mundo burdus. Mas antes deverei permanecer, para todos os dias da minha vida, sob o vosso poder e defesa. O servo oferece sua vida, seu trabalho, sua servidão, em troca, pede proteção e ajuda. O que é mais assombroso para o olhar do século XXI é que ele declara prestar serviço e obediência como homem livre. Para nós, um homem livre não poderia ser obediente a outro homem por toda a vida, mas para um camponês medieval, ser livre era não ser escravo. Era, portanto, na organização política dos castelos feudais e na organização do trabalho das terras que se estruturava a sociedade feudal. Os elos de uma corrente que ligava todos os indivíduos a um corpo social, uma sociedade hierarquizada, profundamente marcada pela força das armas e do pensamento religioso.